Diego Iga mostra uma nova atualização que está fazendo no carro para essa etapa. Caraca, hein? Foi feito até investimento pra esse dia. Ah, bebê. Caraca! Olha lá, comprou as balanças. Lucas em seu Instagram fala sobre a economia do país. E mais uma vez, antes de ser taxado de lado A ou lado B, eu tô utilizando o espaço que eu tenho com uma galera que gosta de uma paixão comum com a minha, que é carro, para trazer um pouco desse assunto e para trazer um pouco mais de conscientização sobre a economia. Oficina Leotec, parceiro e apoiador oficial do canal. Se você mora em São Paulo e estiver precisando de manutenção, ela fica na rua Leão Peruche, número 459, bairro Tucuruvi, link na descrição. Diego Iga para essa etapa da Fórmula Drift vai fazer uma nova atualização na suspensão do seu carro. Ele fez alguns vídeos no Instagram e eu trouxe tudo aqui pra vocês. Mas antes de ver o vídeo, não se esquece de se inscrever, pois mais de 80% das pessoas que assistem não são inscritas. Então bora pro vídeo. Chegamos na oficina do patrão. Ar-condicionado, né? Fechar a porta aqui. Nossa, por favor, né? Tiramos a BMW dele do elevador. E a partir de hoje a mágica começa. Diz um cara aí que o carro vai ficar 3 segundos mais rápido. Já é suficiente. Já é suficiente. É isso aí, galera. Chegamos em New Jersey. Vamos começar a mexer no carro aqui agora. Estamos na oficina do Douglas. Caraca, hein? Foi feito até investimento pra esse dia. Ah, bebê. Caraca! Olha lá, comprou as balanças. E é o seguinte, pra quem não sabe, eu falei pra galera do Close. Não sei se eu falei pra vocês aqui no aberto. Mas o Chelsea Denoff, ele vai vir pra cá pra oficina do Douglas pra poder me ajudar a evoluir a suspensão do meu carro. Então ele tem um programa na qual ele cobra um valor e ele vem e mexe em toda a suspensão, tipo, tira todas as medidas, faz o estudo sobre, trabalha tudo. Tô curioso também, mas contratei o serviço e amanhã a gente vai começar a mexer na suspensão e hoje a gente vai começar a revisar o carro. Pode conectar, acho que já tá certo já. Duro que só porra. Uma porta de pressão que tá embaixo. Lucas nos stories e no Reels do seu Instagram fugiu um pouco do conteúdo de carros e falou sobre a economia do país. Confira os O que vem me vídeos. preocupando bastante é a performance econômica do nosso país. Basicamente voltada a uma irresponsabilidade fiscal por conta do governo. Um aumento abusivo dos impostos, e não adianta, quanto mais se aumenta o imposto, menor fica a economia, menos dinheiro eu, menos dinheiro você, menos dinheiro a empresa vai ter para fazer investimento, ou você para comprar alguma coisa e fazer essa economia girar. Na contramão disso aqui, mal gastando o dinheiro que se tem. Então o dinheiro que se está gastando hoje por parte do governo não é dinheiro em prol da produtividade. Então isso é péssimo. Então você tira o poder de um lado e ao reinvestir esse dinheiro, você investe em algo que não gera produção. Você vê a Bolsa Brasileira, metade da Bolsa Brasileira, a B3 aqui em São Paulo, é composta por gringo, por estrangeiro, investidor estrangeiro. Essa galera está enxergando tudo isso, para onde o Brasil está guinando, e está tirando esse dinheiro daqui. Ao tirar o dinheiro daqui, é menos dinheiro dentro das empresas para reinvestimento, para contratação, e assim a roda da economia vai piorando. No espaço de stories é impossível tentar explicar o porquê e como as coisas estão acontecendo. Mas, só para resumir, a gente deve ver uma moeda cada vez mais desvalorizada. Tá? O dólar, que é a moeda principal e referência, já é uma moeda que se desvalorizou muito por conta de inflação mundial. E o nosso real, frente a essa moeda que já foi desvalorizada, é a moeda que tem a pior performance em relação a todos os países emergentes do mundo. Se você acha que isso é distante de você, que isso não tem nada a ver com a sua vida, isso vai impactar sim senhora ou sim senhor na sua vida, na minha vida, na vida de todo mundo. A gente deve ver coisas cada vez mais caras, menos coisas disponíveis a serem compradas, juros, ou seja, um valor do dinheiro, um custo do dinheiro cada vez mais caro, empresários que é quem de fato movem a economia deste país e de todos os países do mundo, cada vez mais retraídos e falam, cara, para que eu vou correr o risco de investir dinheiro em produção se eu deixo um dinheiro rendendo aqui e vai me render mais de 10% ao ano sem risco? E sabe o que é o mais cruel disso? É exatamente como a vida, né? Se você não se prepara para a vida, ela vai te engolir. O mais cruel disso
É o pobre que não vai ter estratégia nenhuma de como fugir disso. É o principal impactado por isso. Aumenta-se a distância do pobre para o muito rico. A classe média é cada vez mais achatada, tá? Porque ela não tem o que fazer, é a classe trabalhadora. Quem é muito rico vai deixar seu dinheiro investido lá, em qualquer país que seja, ou até no próprio Brasil, pagando juros de taxa Selic alta, e vai estar tranquilo. Mas agora, o pobre e a classe média vão se ferrar muito. E o que essa galera tá fazendo? Olhando o Instagram, gastando seu tempo aqui, vendo quantos quilos a Thaís Carla aumentou, tá ligado? Esse é o pior do tudo. É achar que você não faz parte desse todo, dessa roda da economia. É se isentar dessa responsabilidade. Mas vai todo mundo pagar o preço. Todo mundo junto vai pagar o preço. Agora a gente vai entender muito bem, nesse momento que entra, um momento de crise pesada mesmo, o que é aquele tanto massa de manobra que foi se falado, né? Não tem como tirar isso da política, não tem como separar isso da política. A gente vai ver as pessoas que são utilizadas como massa de manobra, pessoas com menos instrução, pessoas que vão ser levadas por um benefício rápido, como uma bolsa qualquer. Não sou contra, acho que tem que ter, tá? Mas tem que ter um propósito para se ter qualquer tipo de benefício. A gente vai ver essas pessoas que são as mais vulneráveis possíveis, continuando recebendo um valor que não vai estar reajustado com o valor das coisas. A inflação vai comer o poder aquisitivo desse pouco dinheiro que essas pessoas recebem. Então, de novo, o investimento não está sendo colocado no lugar certo. Enquanto não focarmos em produção, geração de riqueza para todo um país, tudo vai colapsar. Agora a gente vai entender muito bem, nesse momento que entra, um momento de crise pesada mesmo, o que é aquele tanto massa de manobra que foi se falado, né? Não tem como tirar isso da política, não tem como separar isso da política. A gente vai ver as pessoas que são utilizadas como massa de manobra, pessoas com menos instrução, pessoas que vão ser levadas por um benefício rápido, como uma bolsa qualquer. Não sou contra, acho que tem que ter, tá? Mas tem que ter um propósito para se ter qualquer tipo de benefício. A gente vai ver essas pessoas que são as mais vulneráveis possíveis, continuando recebendo um valor que não vai estar reajustado com o valor das coisas. A inflação vai comer o poder aquisitivo desse pouco dinheiro que essas pessoas recebem. Então, de novo, o investimento não está sendo colocado no lugar certo. Enquanto não focarmos em produção, geração de riqueza para todo um país, tudo vai colapsar. Tá, Lucas, você já conseguiu então, você conseguiu me deixar preocupado, mas e agora? Bom, e agora? Acho que a palavra básica e chave aqui é que você tenha consciência do que está acontecendo. De você sim tomar responsabilidade disso para si. De entender que cada vez mais na vida é você por você mesmo. Como que você vai minimizar todos os impactos negativos que você vai ter e que todos nós teremos nesse cenário infeliz que a gente está vivendo. Então é basicamente isso. Assumir responsabilidade, buscar informação e se proteger o máximo possível. Vamos lá, mais uma vez. Deixem de ser torcedores, cara. A conta tem que ser paga de algum lado. Vamos pro básico, vamos pra matemática. A conta tem que se pagar. Se os geradores de riqueza, se quem gera realmente riqueza pro país estiver sendo achatado e não conseguir pagar os impostos, não conseguir mais empregar, quem que vai pagar essa conta? O governo não cria dinheiro. O governo nunca vai ser criador de dinheiro. O governo é arrecadador de receita através de impostos. Tem um limite quanto você pode arrecadar de receita sem sufocar a operação. É só isso que eu quero que vocês pensem. Esqueçam o lado torcedor político. Esqueçam ideologias, esqueçam essas coisas. Pensem no que funciona. A matemática funciona, sempre funcionou e sempre vai funcionar. Não tem como lutar contra argumento. De novo, eu vou falar de cara que não é uma ideologia política, mas sim uma conscientização basicamente sobre matemática. Vocês têm ideia hoje quantas pessoas são beneficiadas pelo Bolsa Família no Brasil? Vocês têm ideia hoje quantos aposentados nós temos que são dependentes do INSS? Vocês têm uma ideia de quantos servidores públicos nós temos hoje? E absolutamente nada contra os servidores públicos. Eles são essenciais para a gestão da máquina, para a educação, segurança, tudo mais. Mas vocês têm ideia que toda essa massa precisa ser paga, são demandantes de recurso, e que o recurso para o pagamento dessa massa toda não vem através do governo, porque o governo não é gerador de riqueza, não é administrador, que quem gera de fato essa riqueza são os produtores. É basicamente iniciativa privada, que quanto mais você achatar essa galera, quanto mais entender que esses caras são os vilões, que são os burgueses e tudo mais, pior fica para todo mundo no Brasil. É possível de vocês conseguirem entender isso? Última coisa que eu falo sobre esse assunto, quase caí aqui, ninguém percebeu. Não adianta a gente brigar entre si. Não adianta
você assumir o seu lado como uma verdade absoluta. Tem que ser conversado, cara, entre as partes. Quem pensa diferente tem que sentar e conversar igual adulto. Não adianta brigar, não adianta torcer. Enquanto não se conversar e as pessoas terem entendimentos mútuos, ou seja, iguais, nada disso vai mudar. E quem se beneficia disso é a classe política, cara. É um jogo isso. Nada é por acaso, velho. E você pode ter certeza que as peças mais fracas desse jogo, enquanto desunidas, somos nós. E aí, galera, beleza? Acabei de soltar um Reels agora explicando como funciona a taxa básica de juros ali, a Selic, o que ela tem de confronto com o governo versus a realidade. O espaço é pequeno, mas eu acho que eu consegui sintetizar o suficiente para que as pessoas consigam entender o que é e o que ocasiona. Então, por favor, dê uma olhada lá e me falam, por favor, se vocês conseguirem entender. No mais, eu tô no meu almoço espetacular aqui de queijo branco e peito de peru. É o que vai dar tempo e é o que eu tô podendo. E mais uma vez, antes de ser taxado de lado A ou lado B, eu tô utilizando o espaço que eu tenho com uma galera que gosta de uma paixão comum com a minha, que é carro, para trazer um pouco desse assunto e para trazer um pouco mais de conscientização sobre a economia. Beleza? O meu foco é economia e não os políticos. Para quem gosta de brigar com o time, fiquem à vontade, a internet está aí e vive disso. Mas o meu intuito aqui é trazer os meus amigos que gostam de carro um pouquinho pro lado econômico da coisa. Beleza? Tamo junto, bora! Bolsonaro indica Roberto Campos Neto para o cargo mais importante desse país depois da presidência de fato. Por um período de 4 anos, Roberto Campos Neto é o presidente do Banco Central. Lula, na contramão, quer dar uma canetada e baixar a taxa básica de juros. É o que a gente mais escuta falar. Vamos lá, vamos falar primeiro sobre a taxa básica de juros, taxa Selic. Para que ela serve? Ela que dita o custo do dinheiro no mercado. Quanto mais alta a taxa básica de juros, quanto mais alta a taxa Selic, mais caro é para você pegar dinheiro financiado e fomentar de fato a economia. Quanto mais baixa a taxa de juros, mais dinheiro tem na economia, mais negócios têm sendo criados, mais empregos são criados, mais pujante é a economia. Qual que é o problema? Quanto mais demanda existir, quanto mais dinheiro tiver no mercado, quanto mais demanda existir, mais a inflação é pressionada. Porque se eu estou comprando muita coisa, eu preciso produzir na mesma velocidade. Isso ocasiona a inflação. Vamos para o 2 agora. O mercado financeiro trabalha com previsibilidade. Então o que acontece? Metade dos investidores da Bolsa Brasileira, se você acha que isso não te atinge, escuta aqui. Metade dos investidores da Bolsa Brasileira são internacionais, são gringos. O que essa galera pensa? Em risco, sempre em risco. Risco-retorno. Ou seja, se eu tenho um governo que tá falando que vai gastar mais e não tá me falando do porquê que ele tá gastando a mais do que tá arrecadando, nem quando ele vai parar de fazer isso para equilibrar as contas, eu vejo risco em o meu dinheiro que tá nesse país não ser devolvido, não ser pago. Então eu tiro esse dinheiro. Quando os gringos já retiraram só nesse ano mais de 40 bilhões de dólares da nossa economia, o que acontece? O dólar dispara. E tudo é dolarizado. O pãozinho que você come na sua casa é dolarizado. Agora o que acontece se o pãozinho começar a subir? Se tudo da cesta básica começar a subir, a inflação começa a subir. Então eu não posso baixar aquela taxa de juros, porque quando eu baixo a taxa de juros, eu já fomento a economia. Entenderam? Para resumir, não tem como o Roberto Campos Neto, que é independente da presidência do país ou do governo, falar que vai baixar a taxa de juros, enquanto esse governo não falar, cara, eu vou ter responsabilidade fiscal. Porque o governo já tá gastando mais do que arrecada. Isso por si só já gera inflação. Aí vai o Roberto Campos Neto e dá uma canetada, baixa a taxa de juros. Todo mundo começa a consumir. A roda da economia gira. Mas é um voo de galinha, porque a galinha sobe, pô, tem dinheiro, tudo começa a ficar muito caro, e se tem o dinheiro demais, já não compra mais as mesmas coisas. Inflação é um veneno. E esse é o nosso impasse hoje. Eu acho que tem espaço para um corte, sim, da taxa de juros. A gente está em 4% de inflação. Mas isso não pode ser feito enquanto não tem um cenário certo de responsabilidade fiscal. Isso é o que está acontecendo. Deu para entender? Participe da nossa comunidade no Discord. Lá você vai poder interagir com a nossa equipe e com a comunidade. Link na descrição. Chegamos ao final de mais um vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou disso tudo e deixa o like para ajudar o canal.